O quarto grupo, gente, que também é bem forte, é o grupo dos budistas e dos hindus. Esse pessoal tem bastante influência também. Só para vocês terem uma ideia, o povo hindu, eles têm um número populacional de 1,2 bilhões de pessoas ao redor do mundo. Já os budistas passam de 530 milhões de adeptos. Ou seja, nos Estados Unidos, esses grupos eles ultrapassam algo em torno de 2,5% da população americana, o que é mais ou menos 8 milhões de pessoas. E esses grupos também, né, os budistas e os hindus, são mais uma pedra no sapato adventista que nunca deixaria que essa profecia se realizasse. Eles não teriam nenhum interesse em apoiar um projeto de lei desse tipo, né, inviabilizando assim a implementação de um projeto de lei em âmbito nacional totalmente, muito menos mundial. Quinto grupo, Nova Era. Esses grupos aí que seguem a vertente da Nova Era, né, como o Avatar, o Wicca, esses bruxinhos que tem por aí, Teosofia, tudo meio doido, né? Mas tudo bem. E também algumas religiões tribais, tá? Eles possuem um número também bastante considerável de seguidores, ok? Não sei se você sabia, mas tem muita gente aderindo a esses grupos aí, tá? O mundo é um lugar complicado, né? E esses grupos também não possuem nenhum tipo de motivação em permitir que uma lei dessa seja aprovada. Gente, só para vocês terem uma ideia de como é fácil barrar uma lei, ou como é fácil, né, impedir que uma lei de cunho, de caráter assim, que fira a liberdade religiosa de um grupo, seja ele minoritário ou não. Como é difícil passar uma lei dessa, só para vocês terem uma ideia, gente. Olha só esse negócio aqui, aí você compara com o decreto dominical. O governo americano até hoje não conseguiu impedir o uso do peyote, que é uma droga alucinógena ilegal extraída ali dos cactos do Peru, do México e do Sudeste americano. Eles não conseguiram impedir que o peyote fosse utilizado num grupo de índios, de nativos aqui dos Estados Unidos, né, porque eles creem que isso é algo religioso, então eles utilizam. O Congresso americano não conseguiu impedir que esse povo utilizasse o peyote. Eles são minúsculos, essa tribo indígena que crê no poder espiritual do peyote. Minúsculos. E eles, com a representatividade deles minúscula no Congresso, conseguiram barrar, né, a proibição aí do uso dessa droga. Só para vocês terem uma ideia, tá? Quem em sã consciência acreditaria, se um grupo desse conseguiu barrar, imagine todos esses outros, olha o tamanho desses outros grupos. Quem que vai forçar esse povo, gente, a guardar o domingo? Ó. Então assim, não faz nenhum sentido, tá? Na verdade seria muito mais fácil a gente presumir, muito mais lógico, né? Presumir que o padrão de comportamento da falsa profetisa e plagiadora, né, Ellen White, é mais uma vez confirmada com relação a essa outra grande profetada. Então é isso que toda a lógica, todo o bom senso aponta para esse negócio aí, tá? Sexto grupo, as seitas. Sim, ainda existem, né, esses grupos considerados como sectários, como os Mormons, Testemunhos de Jeová, Cientologia e os próprios Adventistas do Sétimo Dia, que juntos também possuem uma representação bastante considerável ali, uma força política até muito boa, assim, muito forte, junto ao Congresso Nacional Americano, né? Para vocês terem uma ideia, os Mormons, somente os Mormons, eles possuem mais de 16 milhões de membros ao redor do mundo, nos Estados Unidos 6 milhões. Eles têm como um de seus membros mais famosos o senador Mitt Romney, que por sinal quase foi eleito em 2012 ali contra Barack Obama. As Testemunhas de Jeová também têm uma boa representatividade, assim, eles têm um pouco mais de 8 milhões de membros espalhados pelo mundo e mais ou menos 2,5 milhões nos Estados Unidos, tá? E tem também a Cientologia, né, que possui em torno de 3 milhões de membros. São pequenos, assim, mais ou menos pequenos, mas eles têm atores famosos, né, que fazem parte, o John Travolta, o Tom Cruise, etc.,
que também tem uma certa força, digamos assim, política que impediria um negócio desse. E, finalmente, os próprios adventistas, né, do sétimo dia, que tem um número respeitável aí de um pouco mais de 20 milhões de membros, né, mundialmente. Bom, nenhum desses grupos apoiaria uma aprovação de um decreto dominical, com uma possível exceção da ala mais radical adventista ali, que teria como único intuito finalmente presenciar o cumprimento dessa profecia absurda, né? Talvez só essa pequena ala ali iria querer apoiar. Mas então não, gente, não tem como, tá? E sétimo grupo, os evangélicos e os protestantes. Finalmente a gente chega, né, no grupo que a própria senhora White delineou como sendo os maiores vilões da história adventista. Porém, gente, esses dois grupos eles não apresentam nenhum apetite político para requerer algo desse tipo ao governo americano, muito menos mundial, tá? E mesmo que algum dia eles quisessem, seria pouco provável que eles conseguissem fazer passar qualquer formato de lei dessa espécie aí. Isso a gente já viu, né? Se mostrou verdade com essa questão, por exemplo, das orações em escolas públicas, em locais públicos, não passou, tá? Eles não tiveram força suficiente para forçar esse negócio aí. A verdade, gente, é que enquanto a guarda do sábado se apresenta como algo de suma importância para o coletivo adventista, para esses grupos aí, os evangélicos, os protestantes, esse assunto não tem nenhuma relevância, tá? Além deles não verem, esse povo não vê a igreja adventista como uma ameaça a eles, né? Com esse tipo de ideia escatológica maluca, os evangélicos, por exemplo, eles somente observam de longe, né, com muita pena, da cegueira espiritual que o adventista, infelizmente, possui, e oram por eles, tá? Eles não têm essa ideia de, vamos matá-los, sei lá o quê,